E se a próxima geração de humanos nascer e crescer fora da Terra, em uma nave de 58 quilômetros, treinando para viver em um planeta totalmente novo? Imagine crianças aprendendo física quântica, biologia alienígena e engenharia espacial antes mesmo de pisar no solo. Neste vídeo, vamos explorar como seria a colonização de Próxima Centauri, passo a passo. Vamos conhecer primeiro o planeta, suas características, clima, gravidade e possíveis riscos naturais. Em seguida, veremos como a gravidade artificial da nave prepara os humanos para viver nesse novo mundo. Falaremos também da nova geração de colonos nascidos na nave, sua educação em ciência, engenharia e sobrevivência, e como eles enfrentam os primeiros passos e instalação de abrigos ao chegar. Depois, mostraremos a construção da infraestrutura básica, a exploração dos recursos do planeta e a criação de agricultura e sistemas sustentáveis. O vídeo ainda traz como a ciência avançada e experimentos locais ajudam na adaptação, a chegada de novos colonos, a expansão da população e, por fim, o desenvolvimento de cidades permanentes e autossuficientes, culminando na colonização completa e sociedade autossustentável, totalmente integrada à tecnologia e às futuras gerações. Se você está emocionado para ver essa viagem, deixa o like e vamos para o primeiro ponto do vídeo: o planeta em Próxima Centauri. Esse planeta é fascinante e ao mesmo tempo desafiador. Ele tem tamanho semelhante à Terra, mas a gravidade não é exatamente igual, então os humanos precisarão se adaptar cuidadosamente. O clima pode variar muito. Algumas regiões enfrentam tempestades fortes e ventos extremos, enquanto outras podem ser mais calmas, mas ainda exigem atenção. A atmosfera é diferente da nossa, então sistemas de suporte à vida serão essenciais até que a colônia consiga gerar seu próprio oxigênio seguro. Os dias e noites podem ser mais longos ou mais curtos do que os da Terra, o que afeta o sono, alimentação e ritmo biológico dos colonos. Além disso, existem riscos naturais, como vulcões ativos, terremotos e terrenos instáveis, que precisam ser estudados antes de construir qualquer infraestrutura. Comparado à Terra, Próxima Centauri é um mundo cheio de oportunidades, mas também de desafios enormes, que exigem preparação, tecnologia e planejamento avançado, para que os humanos possam sobreviver e prosperar. Agora que entendemos o básico sobre o planeta, vamos mergulhar em como a gravidade artificial da nave prepara a tripulação para viver nesse novo mundo. Adaptação à gravidade durante a viagem. Imagine você vivendo anos dentro de uma nave de 58 quilômetros, viajando a 30% da velocidade da luz rumo à Próxima Centauri. Para conseguir chegar lá e ainda conseguir andar e trabalhar no planeta, os humanos precisam estar preparados fisicamente antes mesmo de pisar no solo alienígena. A nave é equipada com gravidade artificial, criada por sistemas avançados de rotação e tecnologia de ponta. Isso significa que, enquanto você caminha pelos corredores da nave, seu corpo sente uma força semelhante à gravidade do planeta de destino. Essa preparação mantém ossos e músculos fortes, evitando atrofia e problemas de circulação que normalmente ocorreriam em longas viagens espaciais. Para os adultos, há rotinas diárias de exercícios calibrados para simular movimentos no novo planeta. Correr, levantar peso, se equilibrar em diferentes inclinações. Imagine ter que treinar o corpo para responder a uma gravidade que ainda não conhece, mas que precisa dominar assim que pisar lá. E não são só os adultos. Crianças nascidas na nave desde cedo são educadas em movimento e controle corporal, aprendendo a caminhar, correr e manipular ferramentas em gravidade artificial. Elas crescem adaptadas a condições que ainda nem conhecem, desenvolvendo reflexos e forças suficientes para enfrentar os desafios do planeta logo que chegarem. Essa fase de adaptação é crítica. Sem ela, o choque com a gravidade real poderia causar lesões graves, dificuldades de locomoção e até problemas de saúde crônica. É como se cada passo dentro da nave estivesse preparando o corpo para a vida inteira em outro mundo, garantindo que a primeira geração de colonos consiga explorar, trabalhar e viver com segurança assim que desembarcar. A nova geração de colonos. Agora, imagine nascer em pleno espaço, a bordo de uma nave gigante de 58 quilômetros, sabendo que seu futuro não será na Terra. Para você, a Terra será apenas uma história de crianças e que seu destino é um planeta totalmente novo. Essa é a realidade da nova geração de colonos. Crianças que crescem treinadas e educadas para sobreviver e prosperar em Próxima Centauri. Desde os primeiros anos, eles aprendem ciência avançada, engenharia espacial, biologia alienígena e protocolos de sobrevivência. Nada de matérias superficiais. Cada lição é pensada para prepará-los para resolver problemas reais em um mundo desconhecido, desde a construção de abrigos até a manipulação de equipamentos de alta tecnologia. Além disso, há treinamentos físicos e emocionais que combinam simulações de gravidade, exercícios de coordenação e atividades que desenvolvem resiliência e criatividade. Imagine uma criança jogando e aprendendo ao mesmo tempo como controlar drones exploratórios, cultivar alimentos em ambientes artificiais e reagir a emergências extraterrestres. A educação deles é tão prática quanto teórica. Cada disciplina é aplicada a cenários simulados do planeta, preparando-os para tomar
tomar decisões rápidas e inteligentes quando chegarem ao novo lar. Essa preparação vai além dos primeiros passos. Eles estão prontos para construir, explorar e expandir a colônia, formando a base da civilização humana em um mundo alienígena. Chegada e primeiros passos. Após anos de viagem a 30% da velocidade da luz, a nave finalmente alcança Próxima Centauri. Se alguns ficam emocionados só por ir à cidade vizinha, imagine a tensão e a excitação enquanto os primeiros módulos de desembarque se aproximam da superfície. Cada contorno do planeta é totalmente novo, diferente de qualquer paisagem terrestre. Rochas com cores que você jamais viu, formações geológicas inesperadas, ventos leves ou fortes que se movem de forma imprevisível. Cada detalhe precisa ser registrado. Os primeiros colonos, uma geração treinada desde o nascimento, descem equipados com trajes adaptados à gravidade local e sistemas de suporte avançados. Seus primeiros passos não são apenas simbólicos, são fundamentais para entender o terreno, medir a composição do solo e da atmosfera, detectar potenciais riscos naturais como terremotos, tempestades ou regiões instáveis, e testar sensores que monitoram a radiação local e possíveis perigos biológicos. Abrigos temporários são erguidos com rapidez, utilizando módulos infláveis e impressoras 3D que adaptam os materiais do próprio planeta. Cada estrutura serve como base de operações, laboratório e abrigo seguro, permitindo que a equipe inicie experimentos imediatos e colete dados cruciais. Equipamentos de exploração, como drones autônomos e rovers inteligentes, ampliam a visão da equipe, escaneando áreas mais distantes e traçando mapas detalhados da topografia, recursos hídricos e possíveis regiões de interesse para a expansão futura. A comunicação com a nave-mãe e com a Terra é contínua, garantindo que cada passo seja analisado e validado, e que decisões estratégicas possam ser tomadas rapidamente. Cada ação nesse período inicial é crítica. O local exato da instalação de bases permanentes, o planejamento de rotas seguras e a definição de áreas de cultivo e experimentos científicos dependem dessa primeira exploração detalhada. Além da ciência e tecnologia, há o fator humano. Imagine a emoção e a responsabilidade de pisar em um mundo completamente desconhecido, sabendo que você e sua equipe definirão os padrões para toda uma civilização futura. A experiência física e emocional de cada colono é testada. A adaptação à gravidade local, ao clima e à atmosfera, bem como a capacidade de tomar decisões rápidas diante de imprevistos, serão determinantes para o sucesso da missão. Essa fase inicial é o verdadeiro ponto de partida da colonização. É quando a preparação feita durante a viagem mostra sua importância máxima, e quando a humanidade começa a transformar o desconhecido em seu novo lar. Instalação de infraestrutura básica. Com os primeiros módulos de abrigo funcionando e os dados iniciais coletados, a prioridade agora é transformar essa presença temporária em uma base estável. Moradias permanentes começam a ser erguidas, combinando impressoras 3D que utilizam recursos locais e estruturas pré-fabricadas trazidas da nave. Cada construção é planejada para resistir às condições climáticas do planeta, otimizar o consumo de energia e proteger os habitantes de radiação ou fenômenos naturais imprevisíveis. Sistemas de energia, como painéis solares adaptados à luz da estrela local ou reatores compactos de fusão nuclear, são instalados para garantir fornecimento contínuo. Água é extraída, purificada e distribuída, enquanto redes de comunicação mantêm contato constante com a nave-mãe e a Terra, permitindo monitoramento remoto e suporte técnico imediato. Além da infraestrutura física, sistemas de transporte internos começam a ser implementados. Trilhos, veículos elétricos ou hovercrafts adaptados ao terreno garantem mobilidade rápida e segura dentro da colônia. Cada elemento é pensado para permitir a expansão futura, desde laboratórios de pesquisa até áreas de cultivo e lazer. Essa fase é crucial. Não é apenas sobre construir estruturas, mas criar a espinha dorsal de uma civilização que precisa ser funcional, segura e adaptável desde o primeiro dia. A estabilidade da colônia depende de cada decisão tomada nesse momento inicial, garantindo que a presença humana em Próxima Centauri seja sustentável e preparada para os desafios que virão. Exploração e estudo do planeta. Com a infraestrutura básica e a produção de alimentos estabilizadas, a colônia entra na fase de exploração científica completa. Imagine equipes de colonos equipadas com trajes adaptados, drones autônomos, rovers inteligentes e sensores avançados, percorrendo regiões inexploradas do planeta. Cada passo é registrado. A composição do solo, a presença de minerais valiosos, a densidade da atmosfera, padrões climáticos e possíveis sinais de vida nativa, mesmo microscópica. Mapeamentos detalhados são feitos para identificar áreas seguras para futuras construções, zonas agrícolas ideais e regiões com potencial energético ou hídrico. A topografia é escaneada em 3D, criando mapas interativos que servem para planejamento urbano, rotas de exploração e instalação de equipamentos científicos. Sensores ambientais detectam radiações, temperaturas extremas, tempestades ou regiões instáveis, garantindo que cada movimento da colônia seja seguro.
Além da geologia, a fauna e flora alienígena, se existirem, são estudadas com cuidado. Experimentos de observação e catalogação ajudam a compreender o ecossistema, a cadeia alimentar e o impacto humano em cada ambiente. Dados biológicos coletados podem gerar insights sobre resistência de espécies, potencial medicinal de plantas nativas e até a possibilidade de biotecnologias aplicadas ao cultivo de alimentos. Essa fase não é só científica, é estratégica. Cada descoberta influencia a expansão da colônia, a localização de cidades futuras e os sistemas de defesa e energia. Imagine a emoção de encontrar uma formação rochosa nunca antes vista ou sinais de microvida alienígena, sabendo que você está desbravando territórios que nenhum humano jamais tocou. Se você está curtindo essa jornada até aqui, deixa o like e comenta aí embaixo qual parte mais te impressionou até agora: a viagem, o pouso ou a exploração do planeta. Agora, chegou a hora de falar de uma das partes mais importantes para a sobrevivência: agricultura e recursos sustentáveis. Depois que os colonos terminam de explorar o terreno e entender o clima, começa o grande desafio: produzir alimento em um planeta completamente novo. Imagine tentar plantar onde o sol brilha de forma diferente. A gravidade muda o crescimento das plantas e o solo pode ser tóxico ou pobre em nutrientes. No início, tudo acontece dentro de estufas controladas. Lá dentro, a temperatura, a luz e a umidade são ajustadas com precisão. O solo é criado artificialmente com minerais locais e nutrientes produzidos por impressoras químicas. As primeiras sementes vêm da terra, vegetais resistentes, grãos e algas ricas em proteínas. Com o tempo, cientistas desenvolvem novas espécies adaptadas à radiação e à gravidade de Próxima Centauri. A água é outro ponto vital. Nada pode ser desperdiçado. O vapor do ar, o suor humano e até a urina são purificados e reaproveitados, cada gota tratada com tecnologia de filtragem avançada, garantindo um ciclo fechado de uso. Para gerar energia, a colônia usa reatores de fusão em miniatura e painéis solares ajustados à luz da estrela local. Algumas turbinas eólicas também ajudam, aproveitando os ventos suaves do planeta. Assim, a energia, a água e o alimento formam um sistema autossustentável. Com o tempo, os colonos começam a viver de forma mais estável. As estufas crescem, pequenas fazendas se formam e o ar dentro das bases fica mais puro graças às plantas. É o momento em que a colônia começa a deixar de ser apenas uma missão científica e passa a ser de fato um novo lar para a humanidade. Ciência e experimentos avançados. Com o básico garantido, alimento, abrigo e energia, chega o momento de explorar o verdadeiro propósito da missão: a ciência. Em Próxima Centauri, cada pedra, cada molécula de ar e cada grão de solo é um mistério a ser decifrado. Os laboratórios da colônia funcionam 24 horas por dia. Equipes de cientistas analisam a composição do solo para entender quais minerais podem ser usados na construção ou na fabricação de ferramentas. Outros estudam a atmosfera para descobrir se há formas microscópicas de vida: bactérias, fungos, talvez organismos totalmente diferentes dos padrões terrestres. Imagine ver pela primeira vez uma estrutura celular que não existe na Terra. É como abrir um novo livro da biologia, reescrevendo tudo o que sabemos sobre a vida. A química também ganha destaque. Experimentos testam como os elementos locais reagem a diferentes temperaturas e pressões, buscando novas fontes de energia, combustíveis e materiais resistentes. Alguns testes envolvem até o uso de nanorobôs para adaptar e transformar o ambiente, preparando o terreno para futuras gerações. Já os físicos e engenheiros continuam o trabalho da nave. Estudam como a fusão nuclear pode ser usada em escala menor para alimentar colônias isoladas e experimentam formas de comunicação quântica com a Terra, quase instantânea, mesmo a anos-luz de distância. A IA e os robôs assumem papéis essenciais nessa fase. Eles analisam dados em tempo real, detectam falhas, otimizam experimentos e até ajudam a prever mudanças no clima local. Esses estudos não são apenas para sobreviver, são para evoluir. O conhecimento obtido ali pode transformar a ciência humana para sempre, abrindo portas para viagens mais longas, colônias mais eficientes e até novas formas de vida, compartilhando o mesmo universo. Chegada de novos colonos e expansão da população. Com a base científica consolidada e as condições mínimas de sobrevivência garantidas, chega um novo marco: a chegada de mais colonos. Essas novas tripulações são compostas por descendentes diretos dos primeiros exploradores, jovens que cresceram ouvindo histórias sobre a Terra, mas que agora pisam em um planeta onde tudo é novo. As naves de transporte trazem novos equipamentos, módulos habitacionais e sistemas de suporte. Mas mais do que tecnologia, elas trazem novas mentes, novas culturas e novas formas de pensar. É o início da construção de uma verdadeira sociedade interplanetária. A expansão começa de forma organizada. Grupos de engenheiros e biólogos coordenam o uso do solo, dividem regiões de cultivo e traçam os limites das futuras zonas urbanas. Professores, médicos e líderes comunitários começam a estruturar escolas e centros de convivência. Afinal, colonizar não é só sobreviver, é viver em comunidade. Imagine o primeiro nascimento em solo alienígena, um momento histórico que simboliza não apenas a chegada de mais uma pessoa, mas o início de uma nova civilização, completamente desvinculada da Terra. Com o tempo, surgem pequenas diferenças culturais.
Sotaques novos, expressões próprias, músicas e tradições criadas naquele ambiente. A Terra se torna um símbolo distante, algo estudado, respeitado, mas que já pertence ao passado. A nova geração cresce com uma mentalidade diferente. Eles não veem Próxima Centauri como um destino, e sim como lar. São cientistas, agricultores, exploradores e sonhadores que darão continuidade à missão, transformando um posto avançado em uma colônia viva e pulsante, pronta para se expandir ainda mais pelo novo mundo. Desenvolvimento de cidades permanentes e autossuficiência. Após anos de adaptação, exploração e expansão inicial, a colônia era em sua fase de consolidação. Aqui, o foco é transformar bases temporárias em cidades permanentes, onde a vida possa se desenrolar de forma plena e autossustentável. As habitações deixam de ser apenas módulos infláveis ou estruturas impressas em 3D. Elas se tornam edifícios sólidos, projetados para suportar o clima e a gravidade do planeta, com sistemas integrados de energia, reciclagem de água e produção de alimentos. Laboratórios de pesquisa, centros de treinamento e espaços de convivência social surgem, garantindo que a ciência, a educação e a cultura cresçam lado a lado. A tecnologia se integra de forma avançada no cotidiano. Robôs e inteligência artificial auxiliam em tarefas pesadas e perigosas. Drones monitoram a expansão e o crescimento urbano, e sistemas automatizados garantem o fornecimento de energia e oxigênio para toda a população. A cidade começa a se organizar de forma própria. Ruas, centros comunitários, escolas e áreas de lazer são planejadas considerando eficiência e bem-estar. Imagine caminhar por um bairro onde cada edifício foi projetado para aproveitar a luz local, coletar energia solar e otimizar a ventilação natural, enquanto drones entregam suprimentos e coordenam tarefas logísticas. Essa fase também marca a autossuficiência econômica e social. A colônia começa a produzir seus próprios alimentos, gerar energia e desenvolver tecnologias adaptadas ao planeta, reduzindo a dependência da nave-mãe ou da Terra. A cultura local se fortalece, com eventos, festas e tradições que misturam a herança terrestre com experiências únicas daquele mundo. É nesse estágio que a humanidade deixa de ser apenas visitante e se torna verdadeira cidadã de um novo planeta, criando uma sociedade capaz de se expandir, inovar e prosperar de maneira independente. Colonização completa e sociedade autossustentável. Após décadas de trabalho, exploração e desenvolvimento, a colônia atinge seu estágio final. A humanidade, em Próxima Centauri, torna-se completamente autossustentável. Aqui, o planeta deixa de ser apenas um posto avançado ou experimento. Ele se transforma em um lar verdadeiro, com cidades permanentes, infraestrutura completa e uma sociedade organizada capaz de prosperar independentemente da Terra. A economia local é diversificada e eficiente. A produção de alimentos, energia e recursos é totalmente autônoma, com sistemas inteligentes de reciclagem e aproveitamento máximo de recursos naturais. As cidades integram tecnologia avançada e ecossistemas planejados, equilibrando sustentabilidade e bem-estar. Laboratórios e centros de pesquisa continuam expandindo o conhecimento humano, estudando desde a geologia e biologia local até tecnologias inovadoras adaptadas ao planeta. A cultura da colônia se fortalece. Novas gerações nascem, crescem e aprendem em um ambiente projetado para estimular criatividade, ciência e inovação. Tradições, eventos e rituais próprios começam a surgir, criando uma identidade única, distinta da Terra, mas ainda conectada às suas raízes. Disso, a colônia serve como ponto de partida para futuras expansões. Novas regiões do planeta podem ser exploradas, novas cidades podem ser estabelecidas e, eventualmente, a humanidade poderá planejar viagens para sistemas vizinhos, ampliando ainda mais seu alcance no cosmos. Neste estágio final, a colonização é completa. A humanidade não apenas sobrevive em outro mundo, mas prospera, inovando e evoluindo em um ambiente totalmente alienígena. A experiência de cada geração contribui para uma sociedade resiliente, autossuficiente e pronta para os desafios do universo. A jornada até Próxima Centauri e a colonização do planeta são simplesmente impressionantes. Confesso que fiquei maravilhado imaginando a nova geração de colonos crescendo em uma nave gigante, aprendendo ciência avançada e sobrevivência alienígena antes mesmo de pisar no solo do planeta. E vocês conseguem imaginar como seria viver nessa realidade? Cada etapa, da exploração inicial, instalação de abrigos, agricultura sustentável, até a criação de cidades autossuficientes, me fez pensar, será que eu conseguiria me adaptar a um mundo completamente diferente da Terra? E você, teria coragem de embarcar nessa viagem ou preferiria continuar observando do nosso planeta? Acho incrível como a ciência e os projetos atuais já nos permitem projetar cenários tão detalhados, mas quero saber a opinião de vocês. Qual momento dessa colonização chamou mais sua atenção? A chegada, os primeiros passos ou a construção da sociedade autossustentável? Deixe seu comentário contando o que mais te impressionou e vamos discutir juntos como seria viver em outro mundo. Sua opinião pode abrir novas perspectivas para todos nós. E se ainda não viu sobre a nave colossal e a viagem, clique no primeiro link no comentário fixado.